Já há alguns anos dentro da indústria que se fala bastante na importância de se reconhecer, de se premiar o trabalho dos dublês, né, e dos coordenadores de dublês de modo geral. Sobretudo agora com franquias de ação tão célebres como Missão Impossível, John Wick, entre outras, que passam em branco, de modo geral, na temporada de premiações, né. Tudo bem, esses filmes deveriam estar indicados em categorias principais, independente disso, não é que eles precisem de uma categoria só para eles. Mas sem dúvida nenhuma, essa categoria de coreografia de ação, de dublê, né, de tudo aquilo que faz parte dessa engrenagem que eu chamo da mão de obra da ação, né, precisa realmente de um reconhecimento, porque faz parte de toda a construção do cinema, desde o Buster Keaton, desde o Chaplin, enfim, desde muito tempo atrás, fazem parte tanto do entretenimento, da ação propriamente, como de outros elementos reminiscentes da ação, da comédia física, etc, etc. Então, assim, é indiscutível a importância de se começar, da academia, da indústria, começar a colocar isso numa pauta firme, numa pauta sólida. E esse filme, o Dublê, The Fall Guy, dirigido pelo David Leitch, que era inclusive dublê, foi dublê do Brad Pitt, do Matt Damon, coordenador de dublês também, enfim. Esse filme entra como uma espécie de bandeira gigantesca para falar sobre isso, uma forma da própria indústria celebrar essas figuras que são os dublês, celebrar essa construção, essa mão de obra de ação e fazer disso também um filme autônomo, quer dizer, para não transformar a coisa toda numa propaganda, numa coisa panfletária, num grande levantamento de bandeira para falar do assunto. Isso é muito importante, porque senão a discussão vai pelo ralo, né? Isso realmente não acontece aqui, embora o filme tenha, assim, problemas nessa seara, que são problemas, na verdade, que eu considero regulares do cinema como diretor, né, do David Leitch, que é um cara que começou mais ou menos ali com Atômica, né, que foi o filme dele de estreia mesmo. Ele co-dirigiu o primeiro John Wick, mas ele não costuma ser tão creditado. Mas o David Leitch teve uma importância muito grande naquele filme, e desde o Atômica ele seguiu aí a própria carreira de cineasta. Ele fez também o Deadpool 2, fez o Trem Bala, e agora aqui o Dublê, que na verdade, não é, apesar de parecer, não é exatamente uma história original. É um filme inspirado numa série de TV da década de 80, chamada Duro na Queda, e que tem um personagem que tem o mesmo nome desse protagonista vivido pelo Ryan Gosling aqui, que é o Colt. Aqui, no caso, nessa história do filme, o Colt, o personagem do Ryan Gosling, é um dublê que, numa gravação de um determinado filme, acaba sofrendo um acidente muito sério, e isso acaba completamente com o sonho dele de seguir com a profissão, acaba inclusive com o relacionamento dele com a diretora do filme, que é vivida pela Emily Blunt, e surge então uma determinada oportunidade dele voltar ao set de gravações com a mesma diretora, e só por isso que ele aceita voltar, porque ele fica realmente muito recluso. E no meio dessas gravações acontece um desaparecimento. O personagem principal, o astro principal do filme em questão, que é vivido pelo Aaron Taylor-Johnson, desaparece, e o personagem do Ryan Gosling, ali por debaixo do tapete, pela produtora, é colocado para investigar o que está acontecendo, é colocado para descobrir isso. Então é uma história, sim, é uma história de comédia, é uma comédia de ação, com grandes set pieces de ação que são altamente bem coreografadas, que tem aquele tributo aos dublês, que é o que o David Leitch tá fazendo aqui no final das contas, né? Um filme de tributo, mas é também uma história de suspense, uma história de investigação com as suas reviravoltas, se é que dá pra chamar assim, e tudo mais. Antes de entrar em mais detalhes sobre o que é que eu achei do dublê do filme aí, do David Leitch com Ryan Gosling e a Emily Blunt, eu vou lembrar você que ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal e curta o vídeo também, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo e o canal para outras pessoas. E lógico, deixe o sininho das notificações que tem aqui embaixo ativado, porque só assim você vai receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E lógico, se você quiser acompanhar outros comentários que eu estou sempre fazendo sobre cinema, você pode me seguir tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd. Os arrobas estão aparecendo aí na tela e os links estão aqui na descrição do vídeo. O cinema do David Leitch até aqui eu acho bem irregular. Eu acho que o saldo é sempre irregularmente positivo, mas é sempre irregular. Eu acho que o Atômica, por exemplo, é um filme que tem plot demais, e acaba ficando muito chato, apesar das sequências de ação, de 2 ou 3 sequências de ação serem memoráveis, como aquela da escada, que é formidável, absolutamente sensacional. Eu acho que o Deadpool 2 é muito bem resolvido dentro do que ele quer fazer ali, dentro da estrutura de um Deadpool, mas ele insiste demais nas mesmas piadas também, então é um filme que acaba perdendo um pouco a graça, quando ele poderia ter mais graça, mas eu gosto do filme. O Trem Bala me surpreendeu até dentro do que eu esperava, mas eu também acho um filme bastante repetitivo, e na tentativa dele de ficar surpreendendo
você, ele tem plot demais, ele tem muita história, muito texto. E aqui no dublê, o The Fall Guy, você também vai encontrar um pouco desses problemas. É um filme que tem um certo inchaço de texto, ele tem uma tentativa de fazer várias coisas numa só, isso acaba esticando e alongando demais determinadas situações, mas quando ele foca no principal, que são essas set pieces, que são inclusive muito bem justificadas dentro da trama de um dublê, né? Quer dizer, o filme usa bem a ideia do personagem ser um dublê para determinadas cenas de ação acontecerem, e elas são muito absurdas, é mais uma justificativa absurda do que propriamente uma justificativa narrativa plausível, o que eu acho muito bom, que se assuma esse absurdo. Aí ele funciona bem. Nesses momentos, para mim, é uma alegria assistir o David Leitch filmando as sequências de ação, porque ele tem realmente essa artesania da ação absurda, né? A meia hora final do filme inteira é muito absurda e é uma grande festa, é uma grande brincadeira, é uma grande celebração. Os próprios vilões do filme vão ficando mais e mais caricatos, mais e mais cartunescos, fazendo coisas que não fazem o menor sentido, e isso não é ruim, pelo contrário, repito, isso pra mim é uma forma do filme se libertar. Tem alguns amarras pelo meio e tem muita piadinha autoconsciente. Piadinha autoconsciente é uma coisa que pode funcionar, em vários filmes de repente funciona, é uma coisa que está frequentemente, constante, é uma coisa que está cada vez mais irritando determinados espectadores, entre os quais eu, e aqui tem muitos momentos em que o filme fica parando para olhar para você e reconhecer que ele está fazendo uma determinada piada, ou usando um determinado clichê, ou brincando com um determinado clichê. E o Ryan Gosling no papel é meio que o ápice disso, porque é um ator que se encontrou totalmente na comédia, especialmente na comédia autodepreciativa, portanto autoconsciente, porque ele tem aquela cara meio inexpressiva, né, meio durona, e aí ele transforma essa inexpressividade numa expressividade. E ele é bom nisso, ele faz isso bem. Aqui no dublê ele tem esse carisma, mas às vezes isso cai numa coisa fácil demais, porque justamente o filme tem esse excesso de saber demais do que ele está fazendo, esse excesso de cinismo, esse excesso de autoconsciência. Tem um momento, por exemplo, que ele está cheio de vidro no capuz, e aí ele fica mexendo e não para de cair vidro, porque, né, a cena supostamente está pensando no realismo daquilo, aí está brincando com o fato de que numa sequência de ação daquela, óbvio que ficariam vários pedaços de vidro e tal. Então tem várias piadinhas desse tipo que repetidas vezes me incomodam, mas o todo do filme é realmente divertido e tem uma beleza plástica considerável em algumas cenas de ação também. O Leitch gosta muito de trabalhar com neon, né, com muita luz e tudo mais, e aqui não é só um estímulo pelo estímulo, é realmente uma forma de contemplar esses elementos da cena, e vez ou outra ele até encontra espaço para citar e para homenagear também outros setores da produção de um filme. Eu acho essa parte divertida, quando ele potencializa os setores de produção em função de uma ação absurda. Essa junção de metalinguagem com cenas de ação que funcionam como cenas de ação autônomas, comigo é sem dúvida o maior apelo do filme. Apesar de eu gostar muito da Emily Blunt, ela tá simpática no papel, eu não tenho muita paciência para a justificativa que eles dão para o casal aqui, porque supostamente tem que ter um romance aqui no meio, e esse romance começa muito bonito, porque os dois eram um casal maravilhoso no set, mas aí aconteceu o acidente, e, repito, por uma justificativa muito ruim, eles ficaram separados, e aí ele tem que reconquistar a personagem, mas esse processo de reconquista não tem absolutamente nenhum tipo de tensão, porque não tem nada no meio, ou nada plausível no meio, não tem nada que realmente impeça esses dois de estarem juntos, exceto o fato de que ele se machucou e ficou recluso. Então a justificativa do roteiro e do desenvolvimento aqui para que eles estejam separados e para que ele tenha uma intimidação em se aproximar tanto dela e tal, não cola bem comigo não. E todo o humor autoconsciente envolvendo aquela coisa dele ficar ouvindo Taylor Swift dentro do carro, eu também acho uma piada meio fácil, uma piada meio antiga, um tipo de coisa que não me tira absolutamente nenhuma gargalhada, com todo respeito. E aí, chegando finalmente nisso, eu realmente tenho muito pouca paciência dos momentos em que o filme verbaliza aquilo que já está muito claro em todo o desenrolar narrativo dele, em todo o desenrolar, inclusive, visual dele. A homenagem, ela está muito clara em todos os elementos da própria existência do dublê. Ele não tem necessidade de falar coisas como um personagem diz a certa... Ele não tem necessidade de falar coisas como tem um personagem que chega a certa altura e pergunta: o Oscar tem prêmio para isso? Aí ele fala: não tem. Eu entendo a necessidade do David Leitch como dublê e coordenador de dublê de colocar isso numa cena, mas eu acho que fica na cara demais, fica meio barato, né? Mas de modo geral o filme realmente é um entretenimento bastante razoável. Dentro da filmografia do Leitch é mais uma incursão
irregularmente positiva e que acaba sendo uma espécie de tentativa de consagração do que ele vem feito até aqui, do cinema dele e do que ele provavelmente vai querer fazer a seguir. Tendo em vista que é um roteiro não propriamente original, né, não inédito, porque é baseado numa série, mas que é um material inédito no cinema, né, que não é parte de uma grande franquia, eu espero que ele tenha um sucesso relativo para que justifique aí novos grandes lançamentos que não são exatamente marcas pré-estabelecidas. Eu acho que isso faz muito bem ao momento atual da indústria.